Efésios, capítulo 2. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Quando estávamos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, e é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de ter. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele, da morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com seus mandamentos e regulamentos. E nos dois povos formou um só povo, novo e unido com Ele. Foi assim que Ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, Ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes.
Agora, vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornar uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. A graça e a paz a todos os queridos que estão participando nesta noite. Alguns amados vieram ao meu particular dizendo que estão se ausentando hoje devido a uma cruzada do pastor que está aqui em Belém. Com certeza toda a obra de Deus é muito bem-vinda, toda ajuda é muito bem-vinda. Sem contar que hoje tem uma mini vigília dos nossos jovens adolescentes. Alguns irmãos possivelmente vão se ausentar devido a estar vindo do serviço, algumas das escolas, e vão descansar um pouco para mais tarde estar aqui. E vai ser uma honra ter aqui nesse espaço buscando a Deus. Então, queridos, nós estamos comentando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Alguns amados que estão vindo de outros lugares daqui do nosso país, que estão me mandando em particular. E a justificativa da exposição é que nós estamos comentando as cartas do apóstolo Paulo, ou seja, parte do Novo Testamento. Aí, se vocês quiserem nos acompanhar, fique à vontade. E já comentamos várias cartas do apóstolo. Estamos mais da metade das cartas do apóstolo Paulo. E estamos agora em Efésios. Comentamos semana passada o capítulo 1. Agora vamos comentar o capítulo 2. Queridos, no capítulo 1 nós identificamos coisas maravilhosas na exposição do apóstolo Paulo, em que ele diz a respeito da mansão celestial, da casa celestial, dos lugares celestiais. Mas o que me chama mais atenção no capítulo 1, que eu volto aqui a enfatizar um pouco, que a nossa língua portuguesa ela nos deixa a desejar. É por isso que o nome do nosso seminário aqui na congregação da Bom Jardim, em Belém, no Pará, que muitos amados estão participando recente agora de outros estados, em Belém do Pará, é um seminário teológico, mas exegético. Então, para nós podermos expor o exegese, precisamos de ir para o original. E nós vemos que a língua portuguesa ela nos abandona em algumas partes. E nós vamos à exegese para procurar entender por que o apóstolo Paulo colocou determinados termos e qual é o sentido daquilo que ele colocou. E o capítulo 1 me chamou a atenção de 3 palavras que não tem na nossa língua portuguesa, mas que, colocando esta palavra, este adjetivo, junto com uma preposição mais o substantivo, nós conseguimos entender, mas não conseguimos compreender. Quer ver? Nós entendemos o poder de uma autoridade governante. Tudo bem, está lá. Poder do governante. Poder do governante. Poder do pecado. Poder do Espírito Santo. Poder da ressurreição de Cristo. Nós compreendemos, nós entendemos isso. Mas só que para nós compreendermos isso, nós devemos ir para o original. E no original, fazendo uma exegese, difere uma palavra amor
que a gente usa muito aqui na nossa língua portuguesa, mas quando nós vamos para o grego, há um leque de conotações e sentidos na palavra que o nosso português fica bem lá embaixo. Ele não consegue compreender. Tá, vamos retomar. 3 palavras que me chamou a atenção no capítulo 1 de Efésios são, que está se referindo ao poder, em que nossa língua portuguesa precisa da preposição e o substantivo para entender. Olha que Paulo coloca: dinamis, arques e arcosias, que são poderes um diferente do outro, mas que um sobrepõe todos os demais. O dinamis do pneumatis, que é o poder do Espírito Santo, ou dinamis do teoses, que é o poder de Deus. Esse difere do poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele é superior ao dinamis. Porque o dinamis é um poder que é só para revelar e mostrar algo. E o erqueis, não é um poder para somente revelar algo, é um poder para experimentar algo. Que é o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E só tem esse poder aquele que tem relação com Jesus. É incrível que pareça que o Paulo ele faz essa diferença. A gente vai no grego ver isso. Claramente essa diferença. E o arconsis está relacionado ao poder dado ao sacerdote, ao poder dado ao governante. Esse é um poder bastante limitado e também de pouca eficácia em relação aos poderes que Deus tem, né? Até o maligno tem, em relação ao dinamis e o que está acima de todos, que é erqueis, o arqueis, que é o poder que ressuscitou Jesus. E só quem experimenta esse poder é aquele que tem relação com Jesus. Quem não tem, não vai experimentar. Pode ver o dinamis, uma operação de milagres, uma cura, pode ver isso, mas não vai experimentar o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Aquele que foi curado de uma cegueira, foi levantado de uma cadeira, foi curado de uma doença, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Não é. O que levantou Jesus dentre os mortos é absolutamente diferente disso. É um poder que Deus reservou e que só quem experimenta é aquele que tem relação com Jesus. E o apóstolo Paulo detalha isso com todo cuidado já aqui no capítulo 2. Mas primeiramente ele retoma uma situação. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos, vossos delitos e pecados, e nos quais andastes, outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos antigamente, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui ele coloca essa parte aqui, do versículo 1 até o versículo 3, que me chama a atenção, é que ele nos deu vida, estando nós mortos, nossos delitos e pecados. Aí quem acompanhou a exposição do capítulo 1, ele fala desse poder que ressuscitou Jesus dos mortos, é uma emenda que tem desse verso aqui, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que nos concedeu vida
para que tenhamos perdão dos pecados e uma vida nova, restaurada. Porque o poder que levantou Jesus dentre os mortos, esse poder que nos deu salvação, libertação e perdão dos pecados. Esse mesmo poder. E Ele nos dando essa vida, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Agora, uma coisa que chama atenção é que ele usa o termo, aqui no capítulo 1, também vai usar aqui no capítulo 2, predestinação, separado. E a pergunta é, o povo de Israel, eles foram, primeiramente, obedecer os mandamentos de Deus e ser libertos, ou foram, primeiramente, libertos para receber depois os mandamentos? Interessante, né? Primeiramente, Deus libertou o povo de Israel, depois apresentou os mandamentos. Não foi preciso mostrar os 10 mandamentos para libertar eles. Ele libertou antecipadamente eles e depois apresentou os mandamentos. Ou seja, antecipadamente ele escolheu eles para depois apresentar os mandamentos. Deus, quando Ele escolhe alguém, Ele não precisa, nem necessita de mostrar o que é certo e o que é errado. Não precisa disso. Quando Ele quer libertar uma pessoa, basta Ele mostrar somente a glória dEle. Mostrou a glória para a pessoa é transformada. Entendeu? Deus não precisa de você mostrar para a pessoa, olha, isso é certo, isso é errado e tal. Por questões éticas, até vai. Mas para questão de liberdade, salvação, não vai ter poder. Porque quem é que vai dar poder? É Deus. Nós estávamos comentando que o apóstolo Paulo tinha um Jesus histórico. Ele só veio ser liberto quando veio encontrar com Jesus ressurreto. Então, essa parte aqui é muito interessante para mostrar para muitos de nós que quando Deus quer salvar uma pessoa, libertar uma pessoa, se revelar a alguém, Ele não necessita nem precisa de usar ordens, mandamentos e ordenanças e parâmetros. Não precisa disso. Não precisa. Ah, mas Jesus falou, vós estáis limpo pela palavra. Não. Limpo, como ele está falando ali, é um processo que a pessoa vai passando. Agora, a libertação deste mundo, a libertação do sistema, Deus não precisa disso. Ele mesmo vai libertar. E por que ele vai libertar? Porque, olha aqui, versículo 2. Andávamos ao lugar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos feitos da desobediência. Você vai tirar a pessoa, libertar a pessoa de uma manifestação de comunhão espiritual com parâmetros, palavras. Não vai conseguir fazer isso. Aí você pergunta assim, mas Jeremias, mas a palavra de Deus é viva e eficaz? Não, é que eu não estou me referindo à questão da palavra em si, mas a questão da pessoa depender dos mandamentos, das ordenanças para fazer algo para Deus. Ela não vai conseguir isso. Porque é uma coisa espiritual, só Deus pode resolver isso. Entre os quais também todos nós andávamos ao lugar segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E por natureza, filhos da ira, como também os demais. Esse filho da ira aqui é um termo dado não do apóstolo Paulo, não é dele essa palavra aqui, mas são dos judeus, os judeus que colocam o filho da ira, os judeus do século
I, século antes de Cristo, que os gentios, todos os gentios, todas as pessoas que não fazem parte da comunidade judaica, são filhos da ira, porque eles merecem a ira de Deus. O apóstolo Paulo emprestou isso aqui e colocou aqui. Mas será que o maligno consegue dominar totalmente as pessoas? Não. Tem uma influência maligna e um domínio maligno. O mundo, ele é dominado pelo maligno. Mas nem todos os componentes do mundo são dominados pelo maligno. Nem todas as pessoas são dominadas pelo maligno. Pode ter uma influência. O pecado, quando ele fala de pecado, não é que tudo do pecado seja uma dominação maligna. Pode ter a dominação, pode ter influência maligna sobre a pessoa. E só quem pode libertar a pessoa dessa influência, desse poder maligno, é só Cristo, é só Ele. Olha aqui, versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente, olha aqui, o poder, né? Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Quem é que salva primeiro? É a fé ou a graça? Aqui ele já diz que é a graça. A graça de Deus olhou para fulana, para Beltrano, só quer te salvar. Foi lá e salvou. Te salvar de quê? Do domínio do maligno e da influência do pecado. Quero te salvar. É disso que ele fez. É isso que ele fez. Mas, estando, nos deu vida juntamente com Cristo. Como assim juntamente com Cristo? Porque no momento que Jesus ressuscitou dentre os mortos, foi o momento que eu e você recebemos a vida. Essa vida foi dada pelo poder do Espírito Santo, que é o erqueis. Erqueis ou erqueis. É diferente do dinamis. Tá? Quem é que tem o dinamis? Sabe quem é que tem o dinamis? A pessoa que tem um dom de cura. Dom de cura, dom de milagres, isso é dinamis. Isso é dinamis. E a pessoa em pecado pode gerar isso? Pode. É um dom. É um dom dado por Cristo. É um dom dado pelo Espírito Santo. É um dom. A pessoa em pecado pode orar pelo doente para ficar curado. A pessoa em pecado pode até expulsar um demônio. Pode, não que deve, mas pode. Lógico que eu não falo pode que funciona. Pode. A pessoa em pecado pode orar no paralítico acordar. Sabe por quê? Porque esse poder não é o poder do erqueis, que é de intimidade com Deus. É o poder do dinamis, que é um poder que é para glorificar o nome do Senhor. E Deus, ele glorifica o nome dele, tanto você andando em santidade ou em pecado, ele nunca vai perder, ele sempre vai glorificar o nome dele. O caso da apostasia, aqueles que se afastam, pensando que vão assim afetar Deus, mas quando? Deus, ele vai ser glorificado, querendo ou não, o nome dele em cima da pessoa que se afastou ou da pessoa que está bem com Deus, da pessoa que luta contra Deus e da pessoa que não luta contra Deus. Deus sempre vai ganhar porque ele não tem inimigos. E Deus não conhece derrota. Então ele pode usar o dinamis com aquele que anda em santidade, com aquele que anda em pecado. Agora, o erqueis, que Paulo diz, é totalmente diferente. É só com aqueles que têm intimidade e têm conhecimento de Jesus mesmo.
Então ele diz que pela graça sois salvos, né? E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como é que se entende isso aqui? Muita gente pega isso aqui para... Às vezes eu fico vendo o pessoal pregando sobre isso aqui, fico, meu Deus, agora o que é que vai sair daí? Né? O pensamento de Paulo, o pensamento dos Éfesos, era o seguinte: é só você imaginar, não tem muito mistério. Imagine você estando no templo judaico e os judeus considerando ali a casa de Deus, mas só que tem privilégio de estar ali são os judeus, os gentios não têm privilégio de estar ali muito próximo da casa de Deus. Só que eles esperam, os judeus esperam uma casa celestial em que eles venham estar ali também presentes, mas só vai estar se cumprindo as promessas de Abraão, Isaque e Jacó, só para eles. Só para eles, e para os gentios não vai se cumprir isso. Só que o apóstolo Paulo diz que esse paradigma ele é quebrado e destruído quando Jesus ele morre e ressuscita e faz unir tanto os judeus como os gentios e quebra a parede da separação. No tempo de Jesus, não, antes de Jesus, havia uma só parede, que era entre o sacerdote e o povo. Aí no templo de Herodes, houve a parede entre o sacerdote e o povo e a parede entre judeus e gentios, que é a parede da separação. E o apóstolo Paulo disse que essa parede da separação é quebrada, derrubada, destruída quando Jesus morreu ali. E ele ressuscitou e uniu tanto os judeus como os gentios. E colocou aonde? Nos lugares celestiais. Onde esses lugares? Ele já tinha dito: na casa de meu pai há muitas moradas. E eu vou para vos preparar lugar. É nesse sentido que ele falou. Quando foi que ele foi? Quando ele ressuscitou e foi preparar morada para nós. Onde é essa morada? A Igreja Universal de Deus. Onde é essa Igreja Universal? Onde está todos os santos, tanto do Antigo como do Novo Testamento e o pós-Novo Testamento, como nós. Estamos todos reunidos, junto com o Senhor, experimentando o quê? Tanto dinâmicos como principalmente o erguir, é o poder de intimidade com Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e nós estamos aqui. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós estamos experimentando os poderes do mundo futuro. Nós estamos vivendo já isso. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é que não vem de nós? É a graça ou a fé? Ou a salvação? Todos os três não vêm de nós. A salvação, a graça e a fé não vêm de nós. Como assim? Essa parte aqui, isto e isto, que no grego é todos, isto, que é a graça, a salvação, a graça e a fé não vem de nós. É um dom dado por Deus. Então os três em um só é um dom dado por Deus. Aí a gente pega com uma analogia, queridos, novamente pegamos com uma analogia os dons do Espírito Santo. Quem é que dá? É o Espírito Santo. Não é nosso, é Ele que dá. E no capítulo 12 de Romanos, ali é os dons dados
pelo Pai. E no capítulo 4 de Efésios, que vamos estudar daqui a umas 2 semanas, é os dom dado por Cristo. E aqui o que ele está falando? Que a salvação, a graça e a fé é um dom dado por Deus, não vem de nós. Versículo 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Quer dizer, é uma situação que a salvação, a graça e a fé não é dado, não vem de nós, e nem pelas obras. Você pode fazer inúmeras obras, mas isso não vem pelaquilo que você faz. Já é uma coisa dada antecipadamente por Deus. Novamente, vamos pegar que Deus primeiramente salvou os israelitas para poder glorificar o nome dele na terra prometida. Não é verdade? Então Deus primeiramente salva cada um de nós para depois glorificar o nome dele. É dessa forma que ele trabalha. Agora vamos reportar aqui uma coisa interessante. Agora, se Deus salvou os israelitas e depois mostrou os 10 mandamentos, qual é a necessidade de Jesus vir para o mundo? A necessidade de Jesus vir para o mundo é porque só os mandamentos, que é uma ordem externa, não era suficiente. Tinha que ter uma ordem, tinha que ter uma libertação espiritual. E essa libertação espiritual só quem poderia dar era uma das pessoas da Trindade. E Jesus se propôs a fazer isso por nós. Vindo, entregando sua vida por nós e morrendo para nos libertar do pecado. Porque os 10 mandamentos, as pessoas, de uma forma exterior, externa, têm capacidade, porque não viveu os 10 mandamentos de uma forma exterior. Agora, de uma forma interior, o ser humano não tem capacidade de viver os 10 mandamentos. Só quem tem essa capacidade de viver os 10 mandamentos interiormente é aquele que tem o poder de relação com o Senhor. Versículo 10 diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antemão preparou para os que andássemos nela. É a feitura dele. O que é a feitura dele? É a sua imagem e semelhança. Essa é a feitura dele, imagem e semelhança. Porque essa imagem e semelhança de Deus, ela foi corrompida quando Adão se entregou aos poderes malignos. Aí foi corrompida. Foi restaurada quando Jesus veio, que é o segundo Adão, e nos trouxe novamente vida com abundância. Por isso que ele fala que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós devemos andar segundo a imagem e semelhança de Deus. É interessante, né? Se nós formos detalhar no exegese, queridos, aqui o apóstolo Paulo está fazendo resumo do capítulo 8 dos Salmos, do capítulo 110 dos Salmos, que é a modo que ele deu assim, uma chama de falar do Salmo 110, principalmente o capítulo 1. E aqui ele consegue comungar também, quem conhece, Isaías 57. Ele cita também aqui, mas não de uma forma indireta, mas assim diretamente. É muito lindo aqui esse texto. Portanto, lembrai-vos que antigamente, vós, gentios na carne, chamados dos incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa. Olha, ele coloca não aliança, as alianças, tá?
foi o que eu falei semana passada. Alguém pode acompanhar depois no Face. Está gravado. Jesus nos trouxe a nova aliança, mas só que ele não anulou as alianças anteriores, dada a Adão, Abraão, Noé, Abraão e Moisés e Davi. Ele não anulou, mas só que elas foram inclusas nele, e como nós também nele, nessa nova aliança. E aqui ele está falando que os gentios foram incluídos, independentemente se você é circunciso ou incircunciso. Tá? Vamos pegar de novo. A comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Vocês estavam sem aliança, sem esperança e sem Deus no mundo, mas vocês foram inclusos. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Tá, deixa eu comentar aqui um pouquinho isso, porque é muito importante isso aqui. Tem gente que quer se converter ao judaísmo, acho engraçado. Muita gente vive com aqueles símbolos das comunidades. Olha, sinceramente, se você quer aprender alguma coisa, os símbolos é bom. Mas se aquilo vai trazer remissão dos seus pecados, ou se vai trazer um avivamento espiritual, reavivamento, tipo trabalhando da chuva, você pode aprender em símbolos. Às vezes eu estudo símbolos satânicos e islâmicos, por que a gente não pode estudar esses símbolos? A gente aprende muita coisa, entende. Sim, aí tem gente que quer se converter ao judaísmo. Meu querido, para um homem gentil se converter ao judaísmo é muito complicado, para a mulher é muito mais fácil. Agora, por que para a mulher é fácil e para o homem é difícil? Para eu que tenho acima de 40 anos, passar pelo ritual de cortar o prepúcio para mim não vai servir não. E tem gente, com perdão das palavras aqui brincando, né, já não tem quase a cortar o prepúcio, vai ficar meio difícil. Né? Ainda quer se converter ao judaísmo. Para a mulher não tem esse tipo de ritual, para ela é fácil se converter. Claro que é difícil um pouco lidar com os ritos lá dentro, mas nesse sentido é fácil de se converter. Agora, para um homem é difícil se converter ao judaísmo. Se submeter à circuncisão, porque para você ser inserido na comunidade judaica, você tem que cortar o prepúcio. Aí, esse tipo de ato simbólico, fique para lá com você que para mim não serve. Ou para o judeu, né, que aquilo já é um costume deles. Criança recém-nascida faz isso. Mas para pessoas que já é jovem, adulto, se submeter a uma coisa dessa, aí Timóteo teve que fazer isso para não ser linchado ali no meio israelita, ele teve que se submeter à circuncisão. Como é que fazia? Para entrar no templo, no pátio do templo, arriava a calça e mostrava o pênis do camarada ali, fariseu, o judeu ali responsável. E mesmo assim, depois de Paulo ter feito isso com Timóteo, ainda acusaram Paulo de ter levado os gentios para profanar o templo. São coisas que são simbólicas, que para nós gentios não servem. O próprio conselho aqui em Jerusalém, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, já explica a situação de nós, gentios e judeus. E vamos comentar isso com mais detalhe quando nós vamos pegar Atos dos Apóstolos e Gálatas capítulo
1 e 2. Né? Então isso é muito fácil para a mulher, mas é difícil para o homem. Aí versículo 14 diz: porque ele, Jesus, é a nossa paz, a qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para os quais criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Essa paz aqui, quem não sabe, o apóstolo Paulo está usando aqui Isaías capítulo 57. Ele usa capítulo 57, que fala sobre a paz entre as nações. E essa paz só quem poderia dar é o Messias. E vocês sabem que Isaías era um profeta messiânico. Ele anunciava que o Messias ia fazer inúmeras coisas. E uma dessas promessas foi isso aqui. Foi através de derrubar essa parede que ele trouxe paz entre nós e os judeus. Claro, os judeus que se convertem. Os judeus que não se convertem, é muito complicado. Mas até mesmo os judeus que não se convertem, eles estão com esse pensamento de deixar em paz os cristãos para adorar a Deus, reverenciar Jesus. Até isso está se cumprindo no meio deles. Porque é uma diferença, né? Os judeus. Tem os judeus nazis e os judeus dois tipos. Aqueles que têm chapéu preto e tal, a barba bem grande, que são os nazis. Eles odeiam gente que estuda, gente que tenha nível universitário, que se dedique ao conhecimento. Aí os outros judeus que são mais liberais, não, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que conhecer outros povos e tal. A gente já vê essa mentalidade que é mais predominante dominar ali, né? É muito interessante isso aí. A gente já vê o apóstolo Paulo aqui, a palavra dele se cumprindo. Claro que é de Isaías, né? Mas o mais importante é quando ambos se convertem, os gentios e os judeus, aí cria a paz definitiva da qual Deus prometeu através de Isaías, tornando um só corpo, destruindo por ela a inimizade. Essa inimizade, ela foi destruída quando se converte. Quando não se converte, ela continua inimizade. 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto. O longe e perto, nesse versículo 17, é aqueles que nós, os gentios, que estávamos longe, e os judeus que estavam perto. Como é que eles estavam perto? Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Estava perto, eles estavam bem próximos. Mas todo aquele que recebeu tornar-se a filho de Deus. Aí todo aquele que estava perto ou longe, que recebeu, se tornou filho de Deus. Porque ele mesmo, porque por ele mesmo ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Temos acesso a Deus por um Espírito. Assim, não só os estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. A tradução aqui, queridos, está certa. Família de Deus. No grego, aqui até vi essa parte aqui. Oikonomias, proteons, que é a família de Deus. Porque família é intimidade. Família é intimidade.
Então, quando nós nos convertemos, nós temos intimidade com Deus e com seus santos. Independentemente se você é de outra etnia, de outra nação, você tem o Espírito Santo, aquele que tem o Espírito, pronto. Já tem certa intimidade. Intimidade. Você da família de Deus. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O que é esse fundamento? Os apóstolos e profetas. Por que ele não colocou profetas e depois apóstolos? Primeiramente apóstolos e depois profetas. Porque dá para compreender que os apóstolos foram que tiveram primeiramente intimidade com os gentios, com os efésios, e secundariamente eles tiveram conhecimento que tudo isso foi dado por via os profetas. Uma maneira assim de contato. Tiveram primeiramente contato com os apóstolos e depois tiveram com os profetas. É incrível que tem gente aí, gente famosa, que desvaloriza as escrituras, pessoas de peso mesmo. Disse que o Antigo Testamento não era nada sério. Meu Deus do céu, que ignorância e estupidez a pessoa diz. Ao abrir a boca falando uma aberração dessa. Porque quando Paulo diz, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda escritura é divinamente inspirada por Deus, ele não está falando dos ensinos de Jesus ali. E nem dos demais apóstolos. Ele está falando do Antigo Testamento. Porque as escrituras dadas pelos apóstolos, os ensinos de Jesus, foram posterior a isso que ele falou. E ele conheceu somente por meio do discurso. O apóstolo Paulo viu o discurso por ter visto, presenciado. Porque quando Jesus viveu ali em Jerusalém, o apóstolo Paulo, ele era novo, ele era jovem adolescente. Ele era jovem adolescente. Quando ele conheceu os apóstolos, ele era um jovem. Ele teve contato com esses discursos. Não somente diretamente, mas como indiretamente. Diz a biografia dele, muito interessante. Aí que acontece? Quando se condena o Antigo Testamento, dizendo que nada serve, é complicado a sua vida. Se chegar a adotar e viver uma mentalidade dessa. Né? Porque todo o Antigo e o Novo Testamento são a pedra angular de Jesus. O qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Só há crescimento, só há desenvolvimento, só há estrutura se tiver os dois e como um acordo, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Se tiver fora, a sua vida vai estar capenga, vai estar faltando alguma coisa. Sabe quem fez isso? Quem fez isso logo no início foi um camarada conhecido, deixa eu me lembrar, Celso. O Celso, ele combatia todos os cristãos, dizendo que o Antigo Testamento nada servia. Aí foi o que aconteceu com ele? Ele foi deixado de lado. Foi deixado de lado. Aí hoje tem alguns imitando o Celso, que sai com o segundo, terceiro, desprezando o Antigo Testamento. Espero que os adventistas que acham que estão me vendo aqui, não venham. Bem, se você não despreza o Antigo Testamento, como é que fica a questão da alimentação, do sábado e tal?
Isso já é uma outra situação em questão de exegese, que a gente pode discutir numa outra oportunidade. Bem, versículo 22 diz: o qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação do Espírito. Olha que ele usa o termo, estáis sendo edificado, uma questão progressiva, para a habitação do Espírito. O Espírito Santo ele passa a se revelar, se agir, agir mais através de nós, através do dinamis e através do efiquez, desses dois poderes, quando nós nos apossamos das promessas dadas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Quando levamos com seriedade para textos, nós passamos a ter o quê? Passamos a ser essa morada do Espírito Santo. Com mais limpeza. Porque a cada dia que passa, o Espírito Santo vai fazendo uma limpeza na nossa vida. Mas essa limpeza só pode acontecer com a palavra. Vós estar limpo pela palavra. Quando nós desprezamos a palavra, seja numa escola dominical, ou seja num culto de pregação, ou seja num culto de ensino, nós estamos perdendo a oportunidade de ficar limpo. Ah, mas eu vou me limpar assistindo lá em casa, vou me limpar vendo o programa tal. Ajuda um pouco. Mas o mais importante é o seu corpo lidar com os efeitos da palavra pronunciada ao vivo. É muito importante que a palavra pronunciada ao vivo, ali tete a tete, ela tem muito mais efeito do que pela questão virtual. A questão virtual dá um efeito, mas tem muito mais efeito quando você tem o tete a tete. Então, queridos, passamos a ter uma compreensão desse capítulo que é muito importante. Deus não precisa de parâmetros, mandamentos e ordenanças para libertar aqueles a qual Ele ama. Antes de libertar, antes de apresentar os mandamentos, primeiramente Ele liberta. Às vezes, você que teve uma experiência com Deus, você não teve muito contato com todos os ensinos das Escrituras, não teve muita intimidade, mas de repente você teve um encontro com Deus e você se sentiu liberto. Então isso se cumpre na sua vida em relação ao que o texto já diz. Porque é uma questão mais espiritual. O mundo jaz no maligno. Mas só que os elementos do mundo, Deus ele vai libertando aos poucos. Seja da mão do maligno, ou seja da influência do pecado. Da influência do pecado. E nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é um dom dado por Deus. É pela fé. Isso é pela fé dada por Deus. Então, a fé, a graça e a salvação, tudo vem de Deus. Assim como o dom da fé ali em Coríntios, que fala que tem um dom da fé dado pelo Espírito Santo, o dom da fé. E nem todos têm o dom da fé. Nem todos têm o dom de línguas, nem todos têm o dom de cura, mas esse dom da fé dado pelo Espírito Santo. Então, a fé da salvação não é nossa. A fé da salvação quem dá é Deus. E a graça quem dá é Ele. Entendeu? E a parede da separação, essa discriminação, essa xenofobia que alguns se acham superior aos demais, é que Jesus veio quebrar essa parede e dar a paz. É como se fosse um rei que veio, libertou o povo, deu paz para o povo e ainda distribuiu bem para o povo. É assim mesmo que Jesus fez. Ele veio, libertou o povo,
supriu o povo, deu paz para o povo. Foi isso que Jesus fez. Como os antigos reis faziam. Libertava os povos da mão dos inimigos, supriu os povos e dava paz para os povos. É o que Jesus fez. Ele viu que o maligno estava dominando a vida das pessoas, ele veio, libertou da opressão maligna, supriu aquelas pessoas e deu paz. É isso que ele veio fazer. E família de Deus. Família de Deus é intimidade. Tanto o judeu que está lá no outro lado do mundo, o japonês, ou você que está para cá, se você tem o Espírito Santo e ele tem, pode dizer que você vai se combinar benzinho. Vão falar a mesma língua, vão expressar o mesmo pensamento, porque se refere a quê? Se refere que você tem o Espírito Santo, tem intimidade com Deus, Pai. E por último, eu falei essa diferença de dinamis, erquês e alconsis, que são poderes. Digamos, um pastor ele tem o quê? Ele tem o arconsis, autoridade pastoral. Um juiz, um guarda, arconsis. Só que o pastor, ele difere de quê? Deles. Porque o pastor, ele além de ter o arconsis, que é uma autoridade dada por Deus, ele tem o erquês e o dinamis. São os três poderes que acompanham ele. Enquanto que a autoridade secular tem somente o arconsis. Então, é um poder dado por Deus. Aquela que Jesus falou, nenhum poder que tinha sobre mim se do alto não fosse te dado. Quando Jesus fala isso, esse arconsis, não é o dinamis e nem o erquês. Queridos, segure isso aqui, porque essa diferenciação de poder, porque possivelmente nós vamos falar lá, acho que isso, em Efésios 6 e Efésios 4. Vamos retomar isso tudo. Possivelmente, tem um colega nosso que nos acompanha em Santa Catarina que diz assim: Jeremias, eu aprendo coisas com essas tuas apresentações muito mais do que na faculdade que eu estou fazendo de teologia. E por quê? Porque eu tenho que retomar, porque ensinar é isso, é falar e retoma, falar e retoma, falar e retoma. A pregação não. A pregação vai falando, às vezes eu nem retomo. Mas o ensinar, que a palavra ensinar no grego é didático, é retomar, vai falando e retomando até incutir na cabeça. Então eu espero que nós venhamos tocar um pouco novamente nesse assunto para ficar fixo. Como diz os espanhóis, nome de Jesus. Então, queridos, é isso, tá bom? Os queridos que estão nos acompanhando, fiquem à vontade. Possivelmente vão me fazer perguntas no particular. Nós estamos terminando aqui terminamos aqui essa exposição. Espero que tenhamos a oportunidade de comentar um pouco o capítulo 3, que também chama muita atenção, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, em nome do Senhor. O Rei dos Reis mostrando tudo que sou, de gratos louvores transborda o teu coração.